Hoje vamos começar a falar de objetivos, que é um dos elementos do nosso pilar da disciplina, que nós introduzimos aí nas últimas semanas quanto à sua importância, quanto à sua capacidade de influenciar para melhor em inúmeras obrigações que a vida nos impõe. Ao entrarmos aí no estudo, então, do pilar da disciplina, né, de uma forma mais detalhada, a gente precisa sempre lembrar que, para a execução da disciplina, nós vamos ter que subdividir esse nosso empenho em objetivos, que é o assunto que a gente está começando hoje, e depois no detalhamento disso em metas e ações, que nós vamos abordar quando a gente concluir o tema dos objetivos. A primeira coisa, então, que é bom a gente esclarecer, e dar título, na verdade, à apresentação de hoje, o que seja um objetivo. A gente pode entender isso de muitas formas, mas o objetivo, ele, na verdade, representa para cada um de nós, de alguma forma figurada, um de nossos sonhos, né? Aquela situação, aquela ação, aquele desejo que a gente gostaria de ver realizado em algum momento no futuro. Costumeiramente, nos livros teóricos, né, é representado como um alvo, né, por isso a imagem aí do dardo, né, sobre um alvo estilizado. Mas a gente pode entender isso como o nosso propósito, a nossa finalidade, o nosso intuito, o lugar onde a gente gostaria de chegar, né? Sendo que esse chegar pode ser no mundo físico, no mundo espiritual ou no mundo das ações ou do estudo, né? A gente não precisa se limitar aqui ao mundo material, né? Na definição de nossos objetivos. E a ideia hoje, então, é a gente aprofundar, né, como é que a gente faz para identificar quais são os nossos objetivos, né? Quais são os nossos sonhos, né? Cada um tem os seus, obviamente, né? Mas se a gente não tiver nenhum, né, chegar nele vai ser bem difícil. Tá certo? Então, para isso, nós temos aqui uma seleção de frases, né, que auxiliam a gente nesse processo. A primeira delas, do Wayne Dyer, né, que diz assim: fique com a tradição e terá certeza de ser sempre o mesmo. Mas jogue-a para o lado e o mundo será seu, para usar tão criativamente quanto queira. Essa frase nos lembra, né, que a questão de se manter na tradição, de querer conservar o status quo, né, de se manter na zona de conforto, né, de fato nos priva de objetivos. Se a gente quiser ter objetivos, né, então nós temos que definir o que a gente quer criar. Provavelmente a solução para algum incômodo, para alguma insatisfação, para alguma adversidade que a gente esteja vivendo, seja um dos primeiros objetivos que a gente se coloque quando começa a trabalhar num grupo como esse de apoio mútuo. Mas certamente outros podem vir na sequência. Complementando essa frase do Dyer, né, temos uma aqui do Augusto Cury, que já citamos muitas vezes, que diz que
O objetivo fundamental dos sonhos não é o sucesso, mas nos livrar do fantasma do conformismo. A palavra conformismo é outro sinônimo para tradição, sinônimo para zona de conforto, ou para usando aqui o palavreado da nossa oração da serenidade, né? Para a gente aceitar aquilo que a gente pode mudar, né? Essa talvez seja a melhor forma de definir o conformismo. Então, o que o Cury está dizendo aqui, que o fundamental da gente se colocar sonhos, da gente estabelecer objetivos que a gente queira atingir, tem como principal resultado, então, a gente sair desse conformismo. Se nós vamos ter sucesso ou não, não é o mais importante nesse processo. E o Steve Jobs nos lembra que quando a gente consegue imaginar ou definir um sonho e a gente não vai em busca dele, na verdade a gente está perdendo um pedaço do nosso futuro. Estamos, na verdade, abrindo mão de um pedaço do nosso futuro. Dito de uma outra forma, o Peter Drucker diz que nós não podemos prever o futuro, né? No sentido que nós não podemos prever como é que os outros vão se comportar, como é que a natureza vai se comportar, assim como ninguém previu que nós iríamos ter uma pandemia de vírus no século XXI. Mas o nosso futuro nós podemos criar, estabelecendo nossos objetivos. Para isso, existem muitas técnicas, né? A gente precisa ter a capacidade de, usando a nossa mente, de alguma forma, conseguir imaginar onde que a gente quer chegar. Aqui tem uma frase famosa do Gauguin, né, um pintor francês do período do impressionismo, e ele, apesar de ser pintor, né, ele usava a técnica de fechar os olhos, né, para ele imaginar o que ele ia pintar. Muitos quadros dele famosos, né, ele não fazia como muitos pintores fazem, um rabisco antes ou coisa do tipo. Ele fechava os olhos e ficava mentalmente imaginando o que ele iria concretizar na tela que ele iria começar a pintar. Essa é uma técnica bastante comum, né, da gente usar a força da mente para que a gente possa, então, como o primeiro passo, né, do sonho, imaginar ou sonhar o que a gente quer que aconteça. E o Roosevelt diz que se nós podemos sonhar, então podemos fazer. O Napoleon Hill disse a mesma coisa, usando palavras um pouquinho diferentes, mas essencialmente é a mesma coisa. Nós temos que usar a nossa mente para conceber aquilo que a gente quer, para acreditar que a gente, de fato, consegue chegar lá e depois usar a nossa mente para concretizar aquilo que a gente concebeu. Esse mesmo conceito está aqui descrito de uma forma muito mais poética, né? Nesse texto aqui do Mia Couto, né? Escritor contemporâneo nascido em Moçambique, que vive em Portugal, e que diz assim: o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. De alguma forma, resume de uma forma poética várias das frases anteriores.
essas afirmações que nós estamos vendo, elas não existem apenas no terreno da administração, das artes, mas também no mundo espiritual, né? A gente encontra frases semelhantes, né? Tem essa aqui do Dalai Lama que diz que se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Mas ele completa: agora construa os alicerces. Isto é, quando a gente pensa no objetivo, nós não devemos nos preocupar no como vamos fazer para construir aquilo, né? Pode estar nas nuvens, pode estar voando. Depois nós vamos, através do trabalho aí de construção de metas, de ações efetivas, pensar como que nós vamos fazer para atingir. Mas a gente precisa se permitir sonhar. E uma das maneiras de fazer isso é fazendo perguntas. Um matemático normalmente raciocina, a gente supõe, né, de forma precisa, mas o Alfred Whitehead, um dos maiores matemáticos ingleses aí do começo do século XX, diz que às vezes parece uma pergunta tola, é o primeiro indício de um pensamento totalmente novo, né? Às vezes a gente tem dificuldade para conseguir imaginar alguma coisa. Então começa se questionando, né? Permite que outros questionem a respeito daquela situação que você está enfrentando, a respeito daquilo que você tem como realidade e não está satisfeito. Uma forma específica de fazer essa pergunta é essa dica do Bernard Shaw, né, que diz que algumas pessoas perguntam por quê. E ele diz que a gente deve também nos perguntarmos por que não. É uma outra forma aí da gente olhar para as questões. Outra frase do Bernard Shaw diz que o princípio da criação, né, para a gente criar, nosso objetivo é a imaginação. Então nós imaginamos o que desejamos. Depois nós queremos o que imaginamos. E por último nós vamos criar aquilo que queremos. É possível a gente imaginar coisas que a gente não deseje. Ou podemos não querer alguma coisa que nós imaginamos. Nesses casos, a gente não vai escolher como objetivo. Mas, parafraseando a última parte, nós podemos deixar de criar aquilo que queremos. E aí nós estamos, na verdade, abrindo mão inconscientemente de atingir os nossos objetivos. Esse processo, ele é tão poderoso, né, que o filósofo austríaco Musil disse assim que isso se aplica inclusive às utopias, né? O conceito de utopia é alguma coisa que, em princípio, é inatingível, né? É uma frase de autor anônimo, né, que diz que a utopia é como as estrelas, serve para a gente se orientar, mas nunca chegaremos lá, né? Claro, essa é da época anterior ao GPS, né? Mas o Musil diz que a utopia é uma possibilidade que pode efetivar-se. O que precisa é que as circunstâncias que impedem a sua realização sejam removidas. A cada vez que a gente avança nos nossos objetivos, na verdade, nós estamos fazendo é remover obstáculos. Outra dica em relação aos objetivos do Benjamin Disraeli, né, o primeiro-ministro inglês do século XIX, né, resumidamente diz que a gente deve pensar grande, porque se a gente pensar pequeno, a gente nunca vai voar alto, né? Na verdade, o nosso objetivo não tem problema dele ser maior do que aquilo que a gente talvez seja capaz de construir. Desde que a gente saiba disso com antecedência, nós não vamos nos frustrar. Mas se o nosso objetivo for muito pequeno, tímido,
a gente está se limitando desde o começo. O Roberto Chiniachik, né, outro que já citamos várias vezes aqui, diz que pessoas com sonhos grandes obtêm energia para crescer. Os perdedores dizem, isso não é para nós. Os vencedores pensam em como realizar seu objetivo. Então, o importante é que, se a gente adotou, tomou a decisão de que nós queremos determinada coisa como um objetivo, então, isso não precisa de saber como fazer no momento da escolha. Esse é um processo que vem depois. É claro, sem ele nós não vamos conseguir chegar lá. Mas ele não é pré-requisito para estabelecer os objetivos. O Mark Twain, outro autor que já citamos várias vezes, né, diz que se você abrir mão desse processo, né, que ele chama de criar ilusões, né, então ele diz assim, você vai continuar a existir, mas você vai deixar de viver. Dito de uma forma positiva, né, essa frase aqui do Chaplin, também já citamos anteriormente, diz assim, enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. Como rascunho, depois nós vamos escolher quais pedaços a gente vai querer, de fato, passar a limpo. E quase concluindo aqui, né, então, o Bernard Shaw nos lembra que a vida não é mais do que uma série de loucuras inspiradas, né, de sonhos aparentemente desafiadores ou até doidos. E concluímos hoje, né, com uma frase bem conhecida do Fernando Pessoa, que nos lembra que sempre seremos do tamanho dos nossos sonhos.